íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 33. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo durante sua agonia no horto do Getsêmani, até ser entregue às mãos dos inimigos. Judas espia o Mestre e trama a prisão. Tendo chegado ao horto para orar ao Pai, como costumava fazer, o discípulo traidor tinha vindo espiar se partira do cenáculo com os apóstolos e fora ao horto para orar. Verificando que já saíra, foi ter com os fariseus para dar-lhes a notícia. Todos se alegraram com isto, pulando e batendo palmas, prepararam a grande acolhida ao traidor. Um o louvava, outro o abraçava e todos festejavam-no, dizendo: só tu podias prestar-nos este grande serviço. És verdadeiramente um grande homem, digno de todo louvor. O traidor, porém, estava muito agitado, experimentando em si uma infinidade de confusões. Acreditava que depois de ter-me entregue às mãos deles, ficaria livre daquela grave agitação, porque dizia: não terei de pensar em outra coisa. Assim lhe sugeria o inimigo infernal e assim cria o miserável. Por isso, procurava apressar-se para livrar-se logo, tanto do compromisso quanto da tribulação que sentia interiormente, de modo que corria de um lado para o outro como um louco, advertindo os soldados que me ligassem bem e segurassem com força, porque facilmente escaparia de suas mãos. Dizia-lhes: estai atentos, porque facilmente vos escapará. Quanto a mim, dar-vo-lo-ei nas mãos, mas vós cuidai de agarrá-lo. Ouvindo isto, a corte proveu-se de cordas, de cadeias, de armas, de bastões, determinaram maltratar-me, de modo que, sufocado pelos golpes, não tivesse mais força, nem ânimo sequer de se mover. Assim decidiram e assim fizeram, conforme ouvirás. Estabeleceram também de que modo o traidor devia entregar-me às suas mãos. Cada qual dizia uma coisa, quando o traidor resolveu a questão, dizendo: adiantar-me-ei, aproximei dele, saudá-lo-ei, dando-lhe um beijo. Aquele que o beijar é ele. Então aproximai-vos imediatamente, prendei-o e segurai-o firmemente, colocai-vos em redor dele de todos os lados, para que não fuja. Diante desta resolução, todos novamente saltaram de alegria, louvando a invenção péssima do traidor. Tudo isto sucedia em Jerusalém, enquanto eu orava ao Pai e rogava por todos. Jesus no horto com os seus. Suas primeiras penas. Tendo chegado ao horto, deixei 8 dos apóstolos perto da entrada. Disse-lhes que orassem para que não os surpreendesse a tentação. Orai, filhinhos, disse-lhes, porque agora é o tempo de recomendar-vos muito ao Pai, a fim de obter que vós livre da tentação e vos conceda ajuda e força. A tribulação está próxima, conforme Mateus 26, 36. Os apóstolos ficaram ali contra a vontade, tomados de grande temor. Contudo, animados por mim, ficaram a orar, mas pouco depois adormeceram. Levei Pedro, Tiago e João junto ao lugar onde eu queria ficar orando. Deixei-os ali, exortando-os a fazerem oração. Levei esses 3 apóstolos comigo, porque haviam sido espectadores de minha transfiguração gloriosa. Eram os que mais se mostravam fervorosos. Pedro tinha protestado querer morrer comigo se fosse necessário. Tiago e João tinham se oferecido a beber o cálice. Deixei-os, depois de ter lhes inculcado muito estarem vigilantes e orarem, para que não caíssem em tentação. Afastei-me um pouco deles, prostrei-me em terra para orar ao Pai. Minha natureza humana sentia repugnância e horror ao entrar no horto, sabendo da grande tribulação e da amargura preparadas para mim. Animado, no entanto, pelo pensamento de que ia cumprir a vontade do Pai, entrei com generosidade, pronto a sofrer tudo. Tendo começado a orar ao Pai, adorando-o profundamente, senti invadir-me inteiramente mais grave temor e amargura, por causa da iminente paixão e morte. Senti horror diante dos graves padecimentos preparados para mim
Expus ao Pai minha tribulação, dizendo-lhe: Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não se faça como eu quero, mas como tu queres, conforme Mateus 26:39. Mostrando-me assim pronto a sofrer tudo para cumprir a vontade do Pai. A este pedido senti invadir-me maior tristeza, achando-me como que abandonado pelo Pai, o qual deixava que a parte inferior, isto é, a minha humanidade, experimentasse toda a tribulação e amargura, sem que a parte superior, isto é, a divindade que havia em mim, desse-me qualquer conforto. Estando assim abandonado e só, sem conforto algum, enchi-me de profunda desolação. Vi então todas aquelas almas que padeceriam tribulações e tristezas íntimas, sem conforto algum, por permissão do Pai, em vista de elevadíssimos fins. Senti dores por elas e pedi ao Pai mitigar-lhes a grave pena, oferecendo-me para sofrer todas as amarguras e tristezas. Compreendi que o Pai lhes suavizaria as amarguras em virtude da tristeza tão grande sofrida por mim. Rendi-lhe graças por parte de todos. Não te causa admiração ouvir que, estando então como que abandonado pelo Pai, com minha humanidade sem qualquer conforto da parte da divindade que havia em mim, compreendesse o que o Pai faria em favor de meus irmãos, pelos quais rogava instantemente? Este abandono referia-se só à minha pessoa, para privar-me de qualquer conforto, mas não aquele referente ao bem e à utilidade de meus irmãos. Desperta os seus. Estando, pois, assim em oração, vi que os apóstolos haviam adormecido, quis despertá-los para que não os surpreendesse a tentação. Via o inimigo infernal esforçar-se por fazê-los cair em pusilanimidade. Então, mais do que nunca, pela traição de Judas, adquirira a ousadia e tornava-se senhor cruel, instigando a todos contra mim, para obter minha morte. Porque enquanto eu estava no mundo, a perda que lhe infligia causava-lhe grande tormento. Não podendo o inimigo entender que eu era verdadeiramente o Messias prometido, os demônios fizeram entre si um conciliábulo, resolvendo instigar todos contra mim e fazer-me padecer por meio dos ministros da justiça todos os maus tratos e tormentos imagináveis, na esperança de fazer-me perder a virtude da paciência, até agora exercitada, bem como descobrir quem eu era. Erguendo-me, portanto, de minha penosa oração, fui despertar os discípulos adormecidos. Disse-lhes que vigiassem e orassem para não caírem na tentação. Despertados os discípulos e postos de novo a orar, voltei à oração. Então supliquei ao Pai se dignasse despertar meus irmãos quando fossem surpreendidos pelo sono pernicioso da tibieza e do descuido da obrigação de atenderem à sua salvação eterna. Vi que o Pai o faria por diversos e oportunos remédios, de acordo com a necessidade de cada um. Em consequência, senti algum alívio de minha profunda amargura, embora experimentasse muita pena ao verificar que poucos aproveitariam, voltando a dormir, como fizeram os apóstolos, os quais o inimigo infernal procurava oprimir mediante o sono, para não fazerem oração. Deste modo, estimava poder vencê-los facilmente. Vi então todos aqueles cuja oração o demônio impediria, para que, achando-os desprovidos deste fortíssimo e potentíssima arma, pudesse assaz vencê-los facilmente. Por isso, falei tanto aos apóstolos da necessidade da oração e na pessoa dos apóstolos a todos os meus irmãos. Pedi ao Divino Pai transmitir a todos luz, a fim de conhecerem todos esta verdade e a grande necessidade que tem cada qual de orar para poder vencer o inimigo infernal. Vi que o Pai não deixaria de conceder a todos a luz mencionada. Vi ainda que muitos aproveitariam e que por meio desta graça potente arma venceriam os inimigos, obtendo muitas graças do Divino Pai. Fiquei contente, embora sentisse profunda amargura ao ver o grande número dos que abusariam, sendo vencidos pelos inimigos infernais. Quis ainda deixar exemplo aos meus sequazes que às vezes devem deixar os pios exercícios, para ajudarem o próximo necessitado em perigo de se perder, a fim de que voltassem depois à oração, assim como eu voltei.
Agonia de Jesus. Genuflexo, após adorar ainda o Divino Pai, tornei a suplicá-lo, dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não se faça como eu quero, mas como tu queres, conforme Lucas 22, 42. Nisto também quis deixar exemplo aos meus irmãos, ensinando como devem rezar ao Pai, expondo-lhe os próprios desejos, mas se entregando, no entanto, inteiramente ao beneplácito divino. Durante esta segunda oração, senti-me abandonado. Invadiu-me a mais profunda tristeza. Abandonado, experimentei tédio e pesar. Apresentaram-se-me à mente todos os padecimentos que teria de sofrer no decurso de minha tão acerba paixão. As injúrias, os maus tratos, as derrisões. Permiti as ditas paixões me atormentarem, para sofrer voluntariamente delas toda a amargura, a pena, o desabafo da minha pessoa, a fim de obter que fossem mitigados e suavizados os de todos os meus irmãos, quando eles tivessem de sofrê-los, em vista do cumprimento da vontade do Divino Pai. Encontrando-me, por conseguinte, em grande abatimento, oprimido de tantas penas, cheio de ânsias, cheguei a uma agonia mortal, sem conforto algum. Via também a dileta mãe em grande aflição, porque sentia no coração amante os desgostos que eu estava experimentando. Isto aumentava minha tribulação. Todos os discípulos dormiam, eu estava só, deixado, abandonado entre desfalecimentos mortais. Não havia quem me dissesse uma palavra de conforto. O que mais me cruciava era o abandono do Pai. Prolonguei, apesar de tudo, minha dolorosa oração, sofrendo então na mente tudo o que depois sofreria no corpo, durante minha tão acerba paixão. Ó esposa minha, quanto vi e quantas tribulações e penas senti durante essa penosíssima oração. Ofereci tudo ao Pai em desconto das ofensas que ele recebia de meus irmãos. Estando em tão penosa agonia, sofria igualmente muito grande debilidade de forças corporais. Prostrado, com a face em terra, repeti as orações ao Pai, mas o Pai deixou-me em profunda aflição, demonstrando não me escutar. Vai despertar os seus. Tendo estado durante algum tempo a sofrer deste modo, deixei o esforço da oração e fui novamente despertar os apóstolos que dormiam, dizendo a Pedro: Simão, dormes? Não puseste vigiar nem uma hora? Conforme Marcos 14:37. Com essas palavras, queria dar-lhe a entender que se não podia por um breve temporário vigiar comigo, como poderia depois morrer comigo se fosse necessário? Dirigi estas palavras a Pedro e em sua pessoa a todos aqueles que fazem promessas de quererem padecer e sofrer grandes coisas por amor a mim e para imitar-me e depois, na ocasião dada, não sabem sofrer nem sequer um pequeno incômodo, nem a privação de uma mínima satisfação, como fez Pedro, que não pôde superar um pouco de sono. Vi então todos os seus imitadores nesta entrega ao sono durante minha grave tribulação e senti amargura. Após despertar os apóstolos, exprimires meu profundo sofrimento. Sabeis que minha alma está triste até a agonia de morte. Disse-lhes isto de maneira muito compassiva, mas eles, amedrontados e acabrunhados de sono, não me deram nem sequer uma palavra de conforto. Volta à oração. Então, inteiramente aflito e amargurado, recorri de novo à oração, prostrado em terra, após adorar o Divino Pai, repeti-lhe: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, mas não como eu quero, mas como vós quereis. O Pai nem desta vez me confortou, mas deixou-me abandonado ao abatimento, à tristeza e à amargura, e isto encheu-me de mais grave aflição, suor de sangue. Então apresentaram-se-me à mente todos os pecados de meus irmãos, desde o princípio até o fim do mundo, com todo o seu peso, gravidade e medida. Vi minha pessoa que assumira todo esse peso para oferecer à justiça divina uma superabundante satisfação. Vi a ira paterna contra mim, por causa das culpas a mim imputadas. Vi a gravidade das ofensas ao Divino Pai, por mim infinitamente amado. Vi de novo a gravidade e acerbidade da minha paixão e morte, para pagar o débito de tantos delitos. Vi o número muito grande dos que se condenariam, para os quais teriam sido inúteis meus gravíssimos padecimentos e meu sangue derramado com tanta caridade e amor. Vi as ofensas daqueles que se salvariam e que, sendo almas eleitas,
ofenderiam muito ao Divino Pai, emendando-se em seguida. Vi tudo o que se fará no mundo. Vi a dignidade de minha pessoa exposta a tão graves tormentos e a pouca conta que meus irmãos fariam disto. Então, mergulhado num mar de tédio e tormentos, voltando-me para o Pai, experimentei profundíssima dor por causa das numerosas e graves ofensas que recebera e receberá até ao fim do mundo. Em tal dor, caí por terra de bruços, suando sangue vivo que, saindo do meu corpo, escorria por terra em densas gotas. Ofereci este sangue ao Pai para aplacar sua indignação, em penhor daquilo que sofreria durante minha paixão e morte e de todo o sangue que derramaria. Achando-me em tão grande tormento, banhado de suor sanguíneo, agonizante, prostrado por terra, via que Judas, o traidor, e todos os esbios haviam se juntado para virem aprisionar-me. Isto causava maior enfado ao meu coração atribulado, de modo que minha pena, minhas dores, minha amargura chegaram ao auge. Estava num estado tal que teria morrido, se o poder do Pai não me tivesse conservado em vida. A divindade em mim operava somente este prodígio. Vi que não sucumbisse sob o peso de tão grandes tormentos. Por fim, o Pai se aplacou, devido à oferta de minha crudelíssima dor, da contrição que tinha de todas as ofensas do gênero humano e do suor de sangue derramado, pelo que ficou plenamente satisfeita a justiça divina. Ele enviou um anjo para confortar-me e animar-me a beber o amargo cálice da paixão, porque tal era sua vontade. Súplicas e penas. Após ouvir a vontade do Pai e confortado pelo anjo, ergui-me da terra com generosidade, desejando cumpri-la. Recobrando as forças, adorei de novo o Pai, agradeci-lhe o conforto enviado e lhe ofereci tudo o que tinha padecido, em desconto de tantas ofensas do gênero humano, suplicando-lhe muitas graças para todos os meus irmãos, em virtude daquilo que lhe oferecia. Enquanto estava agonizante, vi todos os meus irmãos um por um. Vi não apenas todas as ofensas que infligiriam ao Pai, mas ainda todas as suas necessidades e carências, sejam espirituais, sejam temporais, e senti compaixão. Por isso, refeito da penosidade, da penosíssima agonia, pedi ao Divino Pai se dignasse socorrer com a divina graça, conforme as respectivas necessidades a todos em geral e a cada um em particular. Pedi-lhe isso em virtude do quanto eu havia padecido. O Pai ficou assim aplacado pelas ofertas que lhe fizera e pela contrição em lugar de todos. Vi que não deixaria de realizar quanto lhe pedira. Senti consolação, embora fosse maior a amargura que sofri ao verificar o grande número dos que abusariam. Supliquei ainda ao Pai dar aos meus irmãos verdadeira dor de todas as suas culpas, quando a pedissem com humildade, especialmente aqueles que, estando próximos da morte, em penosa agonia, têm grande necessidade dela. Pedi-lhe isto em virtude da contrição que eu tive ao agonizar. Vi que o Pai a daria a muitos devido a esta contrição, salvar-se-iam. Senti consolação e rendi graças ao Pai. Tive, porém, amargura ao ver que muitos tornar-se-iam indignos dela, porque durante a vida jamais a pediram ao Pai, e na hora da morte tampouco cuidariam disso. Em consequência, pareceriam miseravelmente. Pedi-lhe ainda, em virtude da pena que sofri em minha penosa agonia, se dignasse suavizar as amarguras da agonia de todos os meus irmãos e finalmente os confortasse assim como fizera comigo, enviando-me um anjo confortador. O Pai prometeu-me tudo. Vi que executaria tudo fielmente com amor paterno. Por isso, rendi-lhe as devidas graças, também em nome dos meus irmãos. Com os seus. Obtido tudo do Pai, eu louvei-o e agradeci por tamanha misericórdia e bondade. Fui de novo para junto dos apóstolos, adormecidos, mas atemorizados por causa daquilo que lhes dissera antes. Acrescentei, portanto, que dormissem e repousassem ainda durante o breve tempo que lhes restava, visto que não tinha podido vigiar. Depois, retirando-me de novo, ofereci ao Pai para sofrer quanto me era preparado no decurso de minha crudelíssima paixão, para cumprir-lhe a vontade divina. Aliás, inflamado de ardente ânsia de sofrer, esperei com grande desejo e amor a hora de se cumprir a obra da redenção humana.
Fui despertar os discípulos, dizendo-lhes: Levantai-vos, vamos ao encontro de meus inimigos. Eis que a hora se aproxima, em que o Filho do Homem será entregue às mãos dos pecadores. Eis que já se aproxima o que me atrai e soa. Mateus 26, 46. Os apóstolos despertaram mais inteiramente assustados por causa das palavras mencionadas e atemorizados, porque não tendo orado como lhes ordenara, encontravam-se privados da força e da virtude que a fervorosa oração costuma proporcionar à alma. Exortação à esposa. Ouviste, esposa minha, como a oração é necessária. Por isso, tenha peito a prática deste tão importante exercício sem descuidá-lo jamais, a fim de estares bem provida de armas para combater contra os inimigos infernais, contra as tuas paixões e também para obter do Pai as graças necessárias a ti e ao próximo. Oferece a miúde a contrição que tive em minha penosa oração, com o sangue que derramei pela conversão dos pecadores, e para obter o perdão das ofensas, asseguro-te que ao Pai há muito a prazer esta oferta. Pede-lhe também verdadeira contrição e dor para ti e para o próximo, especialmente pelos pecadores, porque agrada muito ao Pai o coração contrito e humilhado. Em tua oração, roga-lhe todas as graças necessárias a ti e ao próximo. Se vês que não és ouvida, não percas o ânimo, mas continua a pedir. Não te canse nunca o tédio e a tristeza que às vezes experimentarás neste exercício, mas conforma-te sempre à vontade divina. Ouviste o modo como deves orar e pedir, expondo tua necessidade e teu desejo, entregando-te à vontade do Pai. Quando percebes sua vontade, executa-a com prontidão, sem réplica, sem perturbação, como eu fiz. Quando, tendo ouvido ser vontade do Pai, que eu bebesse o cálice amargo, levantei-me imediatamente e fui ao encontro dos meus inimigos. Faze tudo com amor e desejo de dar gosto ao meu divino Pai.